Bom dia, boa tarde, boa noite. A expressão Deus zebra extrapola os domínios do futebol, significando alguma coisa inusitada que ninguém esperava. É isso aí, meu amigo. Mas nos domínios do futebol, zebra é isso mesmo. Aquele resultado absolutamente surpreendente quando um time pouquíssimo cotado vence, quebra a banca, faz fama e fortuna de apostadores desde a antiga loteca. Lembra da antiga loteca, né? Sim, sim. Até os atuais sites de aposta, né? Esses aí que estão dominando todo o mercado. Por isso a gente começa pela origem dessa verdadeira lenda urbana, esportiva e comportamental que é a zebra. Tem uma lenda, e reza a lenda que o inventor da expressão foi o folclórico treinador Gentil Cardoso em 64, 1964. Gentil era treinador da gloriosa Portuguesa da Ilha do Governador. E num jogo da Lusa contra o Vasco, realizado em Laranjeiras, o Gentil, que talvez jogasse no bicho, né? ah, Assumiu ares de vidente e assinalou. Abre e fecha aspas. Vai dar zebra. Para quem não conhece, né, certas manhas e monunhas cariocas, vale dizer que a zebra não faz parte das 25 opções de apostas do popularíssimo jogo do bicho. Ou seja, dar zebra significa que o impossível aconteceu. O fato é que a Lusa venceu o Vasco. O impossível, né, ou improvável aconteceu naquele dia por 2-1. E acabou adotando a simpática zebra como mascote. Então, hoje é dia de zebra. Vamos recordar e celebrar, ou chorar talvez, as zebras históricas É. no cenário carioca, brasileiro e até nas Copas do Mundo. Então, chama aí a vinheta que está começando o Chinelinho Cast Zebrado. Chinelinho Cast. A zebra provoca nesses velhos apresentadores uma nostalgia irrefreável. Qualquer contemporâneo nosso que diga que não se lembra da zebrinha do Fantástico criada pelo cartunista Borjalo em 1972 está mentindo, hein? Olha eu aí, zebra! Caralho. É muita emoção, cara. Se lembra? A zebrinha mexia os olhos e a boca, era um efeito maravilhoso. Fala aí, é ou não era? Era Era, demais, era. cara. A voz, Era emocionante. é, Também ver a sua imitação causou alguma comoção aqui é, interna aqui também, cara. Eu não eu sei. gostei, eu me emocionei ao lembrar da zebrinha e se provocou comoção em você, pouco me importa. Não, vamos nessa. Eu vou citar, né, aqui, dar um crédito a essa minha imitação. Foram duas vozes, né, dos intérpretes da zebra, né? Pedro Braga e depois Maralise Tartarini. Salve, Pedro e Maralise, onde vocês estiverem. Ela, né, a Aí. Zebrinha, o personagem, sobreviveu até 1986, 72 ou 86, né? Aí a loteca já estava decadente, já estava começando a perder um pouco de importância, né? Mas nós, a verdade é essa, cara, somos órfãos da zebra. Chega de saudade, né? É hora da gente celebrar a zebra na forma de resultados que talvez só o profético Gentil Cardoso adivinharia. Já que a gente falou do Vasco, né, nessa zebra histórica aí contra a Portuguesa da Ilha que você citou na abertura, vamos voltar a falar do Gigante da Colina ou das zebras que assolaram a vida do Gigante da Colina, né? Fala você aí. Só complementando aí essa zebra histórica aí de 64, né? Esse também acho que foi a última vez que a Portuguesa venceu o Vasco. Todos os confrontos Será? que houve Jura? depois. É Eu mesmo? li isso em em algum site desse aí. Não sei se é fake news, Caramba. né? Mas tem esse detalhe aí, esse pequeno detalhe, né? Tal. Tem um segundo jogo que é Vasco e Americano. Vasco perdeu para o Americano, foi a decisão da Taça Guanabara, né, de 2002, né? Aham. O Vasco perdeu de 2-1. O Americano virou o jogo. O Vasco abriu com o gol do Romário. Vasco com Romário, hein? Perdeu. Aham. O Léo Moura jogava no Vasco. Deu passe pro Romário fazer esse gol. E o americano acabou virando o jogo e foi campeão da Taça Guanabara. Uma das grandes glórias recentes aí do americano de Campos, né, cara? Tal.
Lembrando que esse é o ano do famoso Caixão, né? É o Isso, Campeonato Carioca, ficou conhecido como Caixão, cuja exatamente. final foi americano, Fluminense e americano, vencida Exa- pelo Fluminense. Agora, o Aham. Vasco tem um currículo invejável de zebras, assim, na Copa do Brasil, né, cara? Tal. É, O mais recente é contra o Juazeirense, né, agora, ainda durante a pandemia, né, 2022. foi E Juazeirense, né? foi lamentável, assim, né, porque o Vasco acabou perdendo os pênaltis 4-2. Zé Ricardo. Aí, em ordem decrescente, em 2014, perdeu para o ABC, empatou em casa e perdeu lá, por 2-1. Em 2007 perdeu pro Gama. Você acha Gama Desculpe. zebra? Cara, eu acho que pela conjuntura ali dos times na época, acho que era assim, cara. Acho que é assim. Aham. Mas o Gama acho que nunca É, teve um time ultra mega competitivo. essa época eu concordo, acho que pode ser uma zebra, Acho que assim. não, é. E o Vasco com o Romário também, né? E aí, 2 anos antes, 2005, Vasco e Baraunas também, do Rio Grande do Norte. Barões. Vasco dançou contra o Baraunas também, empatou também 2-2 lá e tomou uma lapa de 3-0 aqui no Rio de Janeiro, também com Romário em campo. Né? Também com E esse Romário em jogo campo. tem um detalhe Esse jogo eu lembro. importante tinha o Cícero Ramalho, que era um gorducho, lembra? O centroavante do Barões era um cara Lembro, visivelmente acima lembro. do peso. Folclórico e tal. Teve várias matérias durante a semana do É, confronto e tal. até Lembro. hoje ele é entrevistado, É. ele virou Cícero Romário nessa época. Essa você desenterrou do fundo do baú, cara. Aí, É, cara, 2004, 15 de novembro do Rio Grande do Sul. E o 15 de novembro era dirigido pelo Mano Menezes, né? O único consolo aham. aí era que na época o 15 realmente estava sendo aquela. Foi aquela zebra, assim, mas o 15 chegou à semifinal. Foi 1-1 fora, empatou e também tomou de 3 em São Januário. Foi impressionante também. 92, CSA. Consideremos que talvez seja uma zebra no sentido, não menosprezando o CSA, mas, né, enfim, Sim, é o Vasco, né? é o Ou tamanho, né? era aquele Vasco. É o tamanho, né? No 91, a fonte de pesquisa que eu estava fazendo, ele considerou o Remo, né? O Remo eu consideraria zebra dependendo da fase que o Remo estiver. Eu não me lembro exatamente como estava o Remo nessa fase, né, cara? Tal. Então, não sei se pode ser realmente. Eu não me lembro desse jogo em 91. Aham. Foram dois empates. Mas tinha o negócio do gol fora de casa valer mais, né? Tal, e aí lá foi 0-0, aqui foi 1-1, o Remo se classificou. Depois desse currículo invejável ou não tão invejável que você trouxe pra gente aí do Vasco, né, cara? Eu tenho É, alguns do Fluminense, assim, né? Começando por 94, cara, o time do Fluminense, né, que era aquele time que já tinha alguns jogadores que iam ser campeões, historicamente, em 95, né, sim. no centenário do Flamengo, gol de barriga, tinha Ezio, tinha Cadu, tinha alguns jogadores que fariam história ali, o Lira, né, que foi lateral do Vasco também. O Fluminense perdeu, né, também na Copa do Brasil para o Linhares, né, nesse critério que existia, que era do gol fora de casa, né, Linhares do Espírito Santo, né, do Eu Espírito lembro. Santo, um futebol que nunca foi uma potência brasileira, né. Então era a primeira fase da Copa do Brasil. O Fluminense empatou o primeiro jogo em 1-1 no Espírito Santo e na volta precisava de um 0-0 para passar e foi 2-2 aqui no Maracanã, sendo eliminado pelo Linhares, né? Lembrando que eu acho que nessa época, não sei se você concorda, né? Os resultados que você falou eram são da Copa do Brasil, do Vasco. E os Isso. do Fluminense também são da Copa do Brasil, né? Eu acho que por esse critério dos gols, eu acho que surpresas aconteciam mais. Hoje em dia, a Copa do Brasil, mesmo sendo um torneio, digamos assim, mais democrático, há quem questione isso, né? Sim. Eu acho que as zebras são muito menos frequentes do que já foram. Hoje o time de menor expressão, o pequeno, tem um empate, né? Mas eu acho que a diferença econômica também é tão maior hoje que é difícil os caras emparelharem, né? É. Mas há exceções, o Vasco é uma exceção com o Juazeirense no passado. Aí voltemos ao tricolor, né? Tem uma que é muito dolorida, cara, que é uma final. Uma final de Copa do Brasil, se há de lembrar, né? Fluminense e Paulista, cara.
Sim, 2005, né? sim, Paulista dirigido por Wagner Mancini, que tinha eliminado. O Paulista foi a grande zebra da competição. sim. Eliminou Inter, eliminou Cruzeiro e na final empatou em 0-0 com o Fluminense. Se eu não me engano, tinha sido o campeão ou vice-campeão paulista no mesmo ano também, né? Algo assim. Tinha, era um time legal. Eu considero uma zebra pela dimensão do Paulista, do Fluminense, numa final, É, mesmo o Fluminense vindo de uma crise grande, recente, com Série C, não sei o quê. O Fluminense já tinha retomado, né, um caminho assim pujante, com patrocínio da Unimed, não sei o quê, sim. mas perdeu por 2-0. Tem até uma questão: os jogadores, o Arouca, se não me engano, e o Diego Souza, que estavam começando a carreira, foram convocados para a seleção brasileira, sub-20. O Fluminense tentou liberação, não conseguiu. O fato é que o Flu perdeu lá e empatou em 0-0 nesse jogo em São Januário. Cara, e a pior das zebras, eu acho, foi em 2014, né? Fluminense e América do Rio Grande do Norte. Por quê? O Fluminense foi a Natal, primeiro jogo, né? Ganhou de 3-0, ou seja, classificou, né? Já era. Como é que o América de Natal vai reverter esse resultado, né? Enfim, cara, na volta, o, o América do Rio Grande do Norte, né? Comandado por Rodrigo Pimpão, olha só, ex-Botafogo, Olha aí, ex-Vasco, se olha não me aí, engano olha aí, também, olha aí. ganhou de 5-2 do Fluminense. Esse jogo foi uma tragédia. Eu lembro de ter xingado meio mundo. Se tivesse um react naquela época, eu não pouparia ninguém, cara. Me parece que o jogo que o Fluminense caiu para a terceira divisão, que eu nem me lembro exatamente qual foi, talvez seja o rei, né? Das zebras, né? Sei, A rainha das engraçado. zebras, talvez. Eu não sei, cara, porque era um torneio disputado em grupos, né? Não tinha, como hoje também. É. E eu acho que não pode ser considerado uma zebra, assim, porque o Fluminense estava numa draga tão grande, cara, estava Sei, numa sei. crise tão grande. Foi surpreendente, foi tristíssimo, foi trágico, mas eu acho que da Série B para a Série C, cara, eu acho que já era uma coisa que foi um empate com o ABC de Natal. Empatou com o ABC de Natal, assim, caiu para a terceira divisão. Tô É. revendo aqui. Eram grupos de 6 e o Fluminense ficou em quinto. Olha só que fracasso, né? Então, até por isso, cara, eu acho que não pode ser considerado uma zebra o jogo em si, era uma tragédia anunciada. Vamos seguindo então. Vamos seguir, falar do Botafogo, né? O que Nosso você lembra aí Botafogo. do Fogão, do glorioso Fogão? Bom, o Botafogo tem a Copa do Brasil também, né? Eu acho que é uma grande zebra aí pra galera aí, que é a eliminação pelo Aparecidense, né? Se eu não me engano, é de Goiás, né? O Aparecidense, não é isso? Exatamente. Em 2018, né? O jogo, se não me engano, acho que foi 2-1. Pois é, cara, o Botafogo era a primeira fase Isso. da Copa do Brasil, né? E O que potencializa o tamanho da zebra, né? sim, vamos dizer que é uma zebra recente também, né? Uma zebra de Também. 2018, há 5 anos atrás. Então, o Botafogo era amplo favorito para ganhar, tinha um time legal, com Carli, com o Rodrigo Pimpão jogava no time, fez o Sim, gol, sim. inclusive, do Botafogo. E o Aparecidense, né, com jogadores como o Ederson, Thiago Ulisses, Nonato, Aleilson, Caio Mara... Wilker, Mirita, né, um tempo de que tinha Mirita, né, Thiago Ulisses, já falei, ganhou por 2-1, né? Virou o jogo contra o Botafogo e o Botafogo foi desclassificado na primeira fase da Copa do Brasil, assim. E tem uma coisa que eu não sei se pode ser considerada zebra, desde aí você que é um cara rigoroso em relação às zebras, né? Chega. Que é o Botafogo e Juventude de 99, né? Cara, eu não sei, o Botafogo também não era nada demais, né, em 99, né? Não era. Mas tinha o Bebeto, Sérgio Manuel, Zé Carlos. Bom, era algo melhor do que vinha acontecendo nos últimos anos, né? Evidentemente, e Aham. tal, né? Enfim. É que eu não me lembro como é que tava o Juventude também na época. Eu não sei se eu coloco
no hall das zebras, cara, porque o Juventude, afinal de contas, tem uma tradição no futebol gaúcho, é um time, É, por mais que ele tenha decaído, e frequente hoje Série B, é um ioiô, né? Dificilmente ele sobe, quando sobe cai. eu tenho a impressão que ainda tinha rebarba da Parmalat ainda, né? Que o Juventude É, e o Palmeiras foram beneficiados juntos pela Parmalat, né? Então, o jogo não saiu do zero e o Botafogo levou um grande público assim, né? eu Cara, lembro, 101 mil pessoas no Maracanã no meio de semana. eu lembro que o jogo passou e tava muito chato o jogo. Eu não consegui ver aquele jogo que você acaba deixando, você vai fazendo outra coisa e de vez em quando você olha pra televisão, entendeu? Pra ver se tem alguma coisa rolando, tá? Porque tava muito ruim o jogo. Tem um dado muito interessante, cara, que esse foi o último jogo, cara, que registrou um público no Maracanã, no velho Maracanã, de mais de 100 mil pagantes. Então vamos deixar em suspenso, né? Os ouvintes e espectadores aí decidem se Botafogo e Juventude da Copa do Brasil foi ou não uma zebra. Mas vamos então Vamos para os lados para o seu deleite, né? Para o da seu Gávea eterno. ali, aquela área ali toda, né? Você que teria um Ao desgosto redor da profundo lagoa. se lhe faltasse o Flamengo no mundo. Eu sei que você não sobreviveria sem o Mengão. Cara, a primeira lembrança que eu tenho é uma lembrança muito forte do futebol para mim. Fala. Porque era aquele time do Zico, né, o timaço do Flamengo dos anos 80, Sim, e que era, pô, aqui no Rio tinha uma hegemonia de um tricampeonato carioca, o Fluminense quebrou em 80, né, isso. nesse mesmo ano. E nesse ano eu lembro, Pseudo tricampeonato carioca do Flamengo. tá, você Vamos sempre combinar que começou, 79, né? Dois campeonatos no mesmo ano, né? Pô, é foda, né? Mas tudo bem. tá bom. Discuta com os rubro-negros essa Enfim, pendenga, só para ficar né? registrado. Aí o Flamengo subiu a Serra de Petrópolis, né? Um tempo que o Petrópolis tinha o time, o Serrano, né? Sim, Era um time que fez um barulho, chegou a incomodar os grandes, como nessa ocasião, né? grande E aí zebra, o clássica. grande zebra, 19 de novembro de 80, quarta-feira, caindo um aguaceiro no Rio, e o Flamengo perdeu com um gol, né? Foi 1-0, gol do Anapolina, que era o Anapolina, codinome do rapaz. ponta esquerda Elimar Cerqueira. Sempre será lembrado como aqui agora por essa glória, né, em cima do poderoso Flamengo do Zico. Tem uma zebra do Flamengo que eu me emociono quando eu lembro dela. Diga lá. Foi algo assim, eu tenho que registrar isso aqui, foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida ao acordar na manhã do dia seguinte, entendeu? Caramba, você é doente, cara. Eu estava que Fala. eu que queria secar o Flamengo contra o América do México. Depois você dá os detalhes técnicos do jogo aí. Aham. E, porra, eu dei uma cochilada e acabei dormindo, tava cansado, então não consegui ver o jogo. Eu Hum. comecei a ver o comecinho do jogo e chapei. Dormi, tinha deixado também a televisão no sleep time, ela desligou sozinha, tal, não sei o quê. Aí de manhã eu acordei e falei, pô, o Flamengo deve ter ganho, tal, não sei o quê. Hum. Quando eu vi, cara, que eu não me lembro se foi no celular, o que que eu olhei primeiro para ver. 3-0 para o América do México, Cabanha, é o gordito Cabanha, três a É. zero rapaz. Eu falei, caralho, porra, eu morri, tô no paraíso, cara. Acordei no paraíso, cara. Porra. Mas essa é uma derrota um pouco com a marca, um pouco de uma empáfia rubro-negra, né? Porque o, o Flamengo, né, tinha vencido o primeiro jogo por 4-2 no México, lembra? Isso, tempo. Então ele podia perder por 2-0, ele tinha uma É, vantagem imensa, imensa. né? E o Joel, né? O Joel Santana, Papai Joel, ele Papai estava já de Joel. contrato assinado, né? Com Oriente Médio, Arábia, não lembro É, agora. Ele ia para as Arábias, alguma coisa genericamente assim. é. E aí formou-se um clima de despedida, de homenagem a Joel. Isso. Mais de 50 mil espectadores viram esse vexame, né? Eu estava vendo sem som, né? Meio que por distração. O Flamengo vai ganhar, claro, mas sem o espírito secador que você tem, vendo assim, de vez em quando eu olhava. Aí um gol, segundo gol. Aí no segundo gol eu meio que liguei o Opa. alerta, assim, caramba, esse negócio tá ficando engraçado, né? Mas sem a menor.
sabe? Ah, vou secar agora, vou secar o Flamengo, não sei o quê. Mas foi curioso, cara, porque o Cabanas era também, assim como o Cícero Ramalho, para lembrar do seu algoz, era o centroavante atarracado, gordinho até, Isso. que jogava bola e fez um salseiro ali, os 3 gols de um time do Flamengo que, se não era um time brilhante, também não era um time ruim, cara. Um time com Léo Moura, É, Ronaldo Angelim, Juan, mas ninguém Ide. esperava esse resultado. Mas tem uma zebra anterior, né? Essa da Libertadores é 2008. Mas tem uma outra derrota em Copa do Brasil, foi para o Santo André, cara, em 2004, É verdade, que é é uma derrota verdade. também histórica e até tem uma certa sequência aí coincidente, né? O Fluminense perde em 2005 para o Paulista, Isso. de Jundiaí, interior paulista, e o Flamengo em 2004 já tinha perdido para o Santo André, ou seja, abriu-se ali um precedente, né, de, A de, de Copa do derrotas. Brasil tinha isso, né? Como você já tinha falado antes, né? Não são nem zebras, né? Mas são times pequenos que conseguem pontualmente montar uma equipe que encaixa muito bem, né? Às vezes estão contando com um patrocínio pontual, uma prefeitura que resolve bancar a parada, tal, não sei o quê. E aí, mata-mata, vão ganhando e chega, né? Jogando bem, inclusive, né? Então, foi o caso do Sim. Paulista, foi o caso do Santo André também, né? O primeiro jogo foi no Palestra Itália, no É. antigo campo do Palmeiras ainda. Foi 2-2. O Flamengo não conseguiu vencer. E aqui no Rio, né, com gols de Osmar e Romerito, né, o Santo André sagrou-se campeão na sua maior glória, assim, da história em cima do Flamengo e de um Maracanã lotado, né? Mas vamos Vamos agora seguir, então. a umas zebras históricas, né? Históricas em termos agora no âmbito nacional. Vamos começar com o Criciúma, né? Falou do Criciúma, vamos começar com o Criciúma, né? Vamos começar com ele, então. 91, Exatamente. o Grêmio conseguiu, né, ganhar do Grêmio, né? Também pelo critério de gol marcado fora de casa, né? Grêmio 0, Criciúma 0, Criciúma 0, Grêmio 0 na verdade, o segundo jogo. Criciúma foi campeão da Copa do Brasil nesse ano. Cara, eu colocaria, em termos de Campeonato Brasileiro, colocaria o Campeonato Brasileiro de 85. Enfim, foi meio surreal, né? Porque o Bangu foi vice-campeão, né? Acho até que para a época, se você considerar o investimento que foi feito no Bangu pelo nosso doutor Castor, o bicheiro do submundo carioca, né, que bancou o time durante uns 3 ou 4 anos, e tal. O Bangu realmente tinha um grande time, né? Eles conseguiram montar um grande time ali. É, um timaço. Então, se você for considerar pontualmente aquele período, pelo que o time que foi montado e pelos resultados que o time conquistou, chegou em 2 ou 3 finais consecutivas de Campeonato Carioca, tal, Aham. chegou em final de Brasileiro, né, enfim. É, pode ser que não seja considerado, tal, mas se você for analisar como um todo, né, diante do fato de que o Bangu teve seus anos de ouro na década de 60, né, pode-se dizer que talvez tenha sido uma zebra, né, também, né, em termos de resultado, assim, né, tal. E acho que você tem zebras também, saindo um pouco do âmbito brasileiro, antes de chegar na Copa do Mundo para fechar. Zebras recentes, né, ou mais ou menos recentes, por exemplo, o Internacional, em 2010, né, ele perde lembra, para o Mazembe, para um Sim, time, sim, isso aí foi sensacional, né? perde por 2-0, enfim. Que ficou clássico também aquela comemoração do goleiro, né, de Mazembe, Sim, quicando com a bunda no gramado. foi, foi. E Isso é, os gremistas zoaram muito, né, cara, isso é maravilhoso, naquela assim, época. isso foi sensacional. Era o Celso Roth, né, se eu não me engano, né? Celso Roth era o treinador, né, do Era o treinador. Internacional. Foi um Isso. vexame total, e o time do Inter era um time excelente, assim, Ah, né? vamos acrescentar esse vexame aí, o Flamengo, né? Agora, né? Pois é, eu ia falar O Al do Al Hilal. Hilal, né? Esse Porra, ano, é uma cara. zebra Agora, muito, pô. muito recente. Potencializou mais ainda a zebra, né? Por ter sido na semifinal e por todo o rapapazinho que fizeram antes também, né? Principalmente aquele memezinho que acabou virando do Marcos nosso Braz. devorador de virilhas.
Pô, gritando, né? Real Madrid, pode esperar, tua hora vai chegar no Sim, vestiário e tal. Aí acabou, né, cara? Aí o negócio. sim. Aí você encaminha para uma humilhação, né? Aí podia ser só uma mera zebra, né? Aí já vira uma Não, humilhação vira uma também, né, cara? manada de zebras, né? Uma manada, Várias assim, zebras, assim. E teve gente, né? Alguns comentaristas mais, digamos assim, tentando soar atualizados, dizendo que ninguém devia se surpreender com o time árabe ganhando do Flamengo. Quem pesquisou o Al Hilal sabia que o Al Hilal poderia surpreender, até pela questão da desorganização notória do É. Flamengo, do ter voltado das férias. Mas, cara, não tem eufemismo que disfarce a zebra. Foi É uma uma zebra. zebra e a gente já falou isso várias vezes aqui. O Flamengo provocou, não pode reclamar, não. O Flamengo provocou isso trocando de técnico às vésperas do, Sim. do torneio, cara. Mas Poxa, aí, para a pô, gente caminhando essa reta final, essa corrida final das zebras, né? sim, Falar rapidamente, dar uma panorâmica aí das Copas do Mundo. vamos de Começando por Copa uma do Mundo. zebra histórica até hoje, né? Que foi no Estádio Independência do América Mineiro, Copa de 50 no Brasil. Sim. Estados Unidos sapecou 1-0 na então, até hoje, né, poderosa Inglaterra, que na época ainda tinha o status de inventora do jogo, de um time Isso. poderosíssimo, né? E tem um detalhe interessante também que já li em alguns livros de história das Copas, assim, tal, de que a seleção dos Estados Unidos veio completamente assim para Ao passear Deus mesmo, né, dará. cara? Os caras não. Inclusive, parece que na véspera do jogo a galera foi para uma noitada e a galera entrou, inclusive, de porre e tal, na base da ressaca contra a Inglaterra e venceram. É incrível isso. 66 tem a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte contra a Itália, né, na Copa da Inglaterra, e aí a Coreia do Norte, né, porque a gente está acostumado a ver a Coreia do Sul Coreia do nas Sul. Copas É. provocar algum furor, né, mas a do Norte, assim, é raríssimo, né? E a Coreia do Norte quase afundou Portugal também, né? Chegou a aplicar 3-0 em Portugal, né? Por pouco, E por pouco, Portugal por pouco. conseguiu num jogo que é considerado uma das viradas mais inesquecíveis, assim, acho que virou para 5-3, se eu não me engano. E 82 é uma zebra que eu lembro, cara. Eu lembro desse jogo Alemanha 1, Argélia 2, né? Tinha um jogadoraço chamado Madjer, que era argelino. Eu lembro. Atacante, jogava muita bola, e a seleção poderosíssima da Alemanha que chegou à final, né? De Rummenigge, Alemanha de Schumacher, Alemanha de Stilich, Eu perdeu lembro para a Argélia, 2-1. exatamente. O de 2002 foi sensacional, que foi a França perdendo É, para Senegal, né? 1-0 na estreia, então teve aquele gostinho de vingança, né? Que em 98 o Brasil perdeu para a França 3-0, caralho, aquela sim. palhaçada lá do Ronaldo, não sei o quê, cacete e tal. Não, e a França numa empáfia, né? Também, Os tal. pavões. Não era nem mais um galo aqui, era um pavão aqui no escudo, né? Pois é. Era. E voltando um pouquinho no tempo só, né? Tem o famoso a derrota argentina para Camarões, né? 1990, que foi também uma Isso, derrota histórica na da estreia também, né? Argentina. Na estreia também. um Na a estreia zero também. Podia Deixa eu... fechar com a zebra doméstica, né? Copa 2014 no Brasil, 2014, Itália Itália. perdendo para os costarriquenhos que já haviam batido uma outra seleção campeã mundial, que foi o Uruguai. O Uruguai na estreia e Costa Rica se classificou no grupo da morte. E a Itália dançou, né? Na primeira fase, né? A Itália morreu no grupo da morte. Mas enfim, a zebra está solta, né? E acho que no futebol a zebra sempre vai estar solta, por mais que exista hoje uma disparidade financeira, uma industrialização, uma tendência às SAFs, né? Acho que a zebra sempre vai ter algum lugar ali para ressurgir, né? Eu Sim, acho, pelo sim, menos. sim. Não, o futebol permite, né? Exatamente. Quando não permitir, cara, também morreu o futebol, né? E aí a gente volta a lembrar, né, da velha zebrinha do Fantástico, né, que hoje está extinta, está aposentada, mas segue aqui, né, preservada nesse baú de prata dentro de nós. Ela é imortal a cada vitória imprevisível de um pequeno sobre um grande. Então é isso. Valeu, zebrinha. E até semana que vem com mais um Chinelinho Cast.
Chinelinho Cast.